Bom dia, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje iremos iniciar o estudo e as atividades do PET volume 5, do Plano de Estudo Tutorado de Minas Gerais, volume 5. E iniciaremos com língua portuguesa. Sigam comigo. Língua portuguesa, PET 5, semana 1, sinais de pontuação, quarto ano do ensino fundamental 1. Então, o conteúdo que iremos estudar na aula de hoje, na aula da semana 1 de língua portuguesa, é sinais de pontuação. Atenção! Tão importante quanto saber ler é também saber escrever. Na língua portuguesa, tem palavra com som de uma letra e se escreve com outra. Então, todos nós sabemos da importância da leitura, o quanto é importante saber ler. Mas também é muitíssimo importante sabermos escrever e escrever de forma correta. A nossa língua portuguesa é muito complexa, né? Tem várias palavras, que tem som de uma letra e se escreve com outra, X, S com som de Z, X com som de CH, e aí por diante. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa estar atento. Quanto mais escrevermos, mais vamos aprender e conseguir entender a escrita das palavras. Então, gente, escrever é importante, porque aí mesmo diz, quanto mais a gente escreve, mais a gente aprende. Não é lendo que a gente aprende a ler, que a gente aperfeiçoa a nossa leitura? Então, é escrevendo que nós também aperfeiçoamos a nossa escrita. Outra coisa muito importante quando vamos escrever é pontuar corretamente, O uso da pontuação correta, o uso da pontuação adequada. Se não houver pontuação correta, fica difícil entendermos o texto, porque a pontuação correta, ela facilita o entendimento do texto. E se não tiver pontuação, em alguns casos fica até impossível da gente entender o que quer dizer aquilo que está escrito. Na aula de hoje, vamos trabalhar para que você escreva utilizando as regras gramaticais e pontue corretamente. Agora nós vamos ver alguns sinais de pontuação e nós vamos saber para que eles servem. Olhem aí. Para que servem os sinais de pontuação? No geral, os sinais de pontuação, No geral, para representar pausas na nossa fala, usamos o ponto, a vírgula e o ponto e vírgula, Quando a gente começa a falar e a gente não fala direto, porque a gente tem que ter fôlego, Então, a gente coloca pausas na nossa fala. E essas pausas, para representar essas pausas, é utilizado o ponto, a vírgula e o ponto e vírgula. Para representar entonações da voz, usamos o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Quando a gente vai ler uma frase e essa frase termina com um ponto de exclamação, a nossa entonação de voz é uma. Quando esta frase termina com um ponto de interrogação, a nossa entonação da voz é outra, Então, para representar as entonações, tem aí os pontos de exclamação e interrogação. Além de pausa na fala e da entonação da voz, os sinais de pontuação reproduzem na escrita as nossas emoções, as nossas intenções e os nossos anseios. Vamos falar primeiramente sobre a vírgula. A vírgula, ela indica uma pequena pausa na frase. É usada nas datas, endereços e sequências.
Aí nós temos um exemplo. Magali está comendo, 2 pontos, frango, vírgula, macarrão, vírgula, frutas e bolo. Então, é uma sequência do que a Magali está comendo, né? Eu não falo ela come frango e macarrão e frutas. Quando tem mais de duas palavras aí na sequência que está sendo dito, a gente utiliza a vírgula. Na última que a gente coloca e, né? Então, ali, ó, Magali está comendo frango, vírgula, macarrão, vírgula, frutas e bolo, né? Eu gosto de ler livros de aventura, vírgula, comédia, vírgula, de que mais? De suspense e terror, né? Então, eu fiz uma lista. Quando a gente vai escrever a data, cana verde, vírgula. Por exemplo, hoje, 19 de outubro de 2020. E aí, endereço, né? A gente escreve o endereço da gente, por exemplo, o meu. Rua 13 de maio, vírgula, 146. Quando eu vou colocar o número da casa. Então, a vírgula, ela representa essas pequenas pausas na frase. Se eu fosse ler essa frase aí da Magali sem as vírgulas, seria: Magali está comendo frango, macarrão, frutas e bolo. E não é assim. Ler corretamente, ler fluentemente, não é ler correndo. É ler seguindo a pontuação. Magali está comendo frango, macarrão, frutas e bolo. Próxima pontuação, o ponto final. O ponto final, ele indica o fim de uma frase, né? Mônica e Magali vão à escola. Ponto final, né? Eu acordei cedo. Ponto final. Então, ele indica o fim de uma frase. Interrogação. Quando uma frase termina com um ponto de interrogação, a entonação da minha voz muda. Ela indica, a interrogação, o ponto de interrogação indica uma pergunta. Então, eu leio a frase da seguinte maneira: qual site precisamos acessar? Estou perguntando, né? Qual site precisamos acessar? É uma pergunta. Exclamação. O ponto de exclamação, ele é usado em frases exclamativas para indicar admiração, espanto, alegria, advertência, né? Olha aí, ó, que bela mulher. Hoje o dia está muito quente. Hoje, como que eu posso dizer? Hoje, que dia lindo, né? Então, quando eu estou indicando que é uma admiração, um espanto, uma alegria, uma advertência, quando eu digo assim, a criança está fazendo alguma coisa, eu digo assim, ó, eu estou dando o quê? Uma advertência. Se eu fosse escrever, terminaria com um ponto de exclamação. Próximo, ponto e vírgula. Indica uma pausa maior que a vírgula, mas não o fim da frase. Vejam aí. Mônica gosta de ciclismo, ponto vírgula, Cebolinha de skate, né? Então, ó, Mônica gosta de ciclismo, Cebolinha de skate. Então, indica uma pausa um pouquinho maior do que a vírgula. Próximo, 2 pontos. Indica uma enumeração ou quando alguém vai dizer algo. Olha aí. Hoje trouxe na minha mala 2 pontos. Eu vou enumerar, eu vou dizer o que eu trouxe dentro da minha mala. Vestidos, perfume, pente, escova de dente. Ou poderia ser assim: a Mônica disse 2 pontos. Aí teria um outro sinal aí que seria o travessão na frente da palavrinha hoje, ó. Mônica disse 2 pontos, travessão. Hoje trouxe na minha mala 2 pontos, vestidos, perfume, pente e escova de dente. Parênteses. Parênteses, né? Usados no meio de frases para dar uma informação ou explicação. Pedro.
Poderia dizer assim, ó, Pedro fará aniversário hoje, mas eu quis explicar quem era Pedro. Então, eu disse, Pedro, parênteses, aquele menino que conhecemos no parque, fecha parênteses, fará aniversário hoje. Porque eu quis explicar, eu quis dar uma informação de quem era o Pedro. Travessão, foi o que eu disse lá atrás na outra frase. Indica a fala de alguém em um diálogo. Diálogo é uma conversa. A professora falou, 2 pontos. Travessão. Crianças, abram o livro na página 12. Então, travessão indica que alguém irá falar, indica a fala de alguém. Depois que vocês assistirem a esse vídeo aqui de introdução, vocês irão assistir um vídeo também explicando sobre os sinais de pontuação. Então, depois que vocês assistirem ao vídeo explicativo, vocês vão realizar as atividades. As atividades são: primeiro, leia atentamente a anotação nas páginas 2, 3 e 4 da apostila. Nessas páginas aí tem uma anotação falando sobre os sinais de pontuação. Em seguida, vocês vão realizar a atividade 1 nas páginas 4 e 5 da apostila, atividade relacionada a sinais de pontuação. Então, prestem atenção, assistam o vídeo explicativo antes de realizar as atividades, tá bom? Porque ajuda muito. Realizem as atividades, fotografem e me enviem, por favor. Não deixem acumular atividades. Estamos iniciando hoje o PET volume 5. Então, enviem para mim a atividade de hoje, amanhã de manhã e assim por diante. E dessa forma vocês evitam o acúmulo de atividades. Tudo bem? Então, bora lá fazer as atividades. Até a próxima. Tchau!